Olá, estudantes! Nós vamos falar sobre a programação utilizando o Arduino. Então, o microcontrolador Arduino é um computador que segue instruções detalhadas aí por nós. Então, a tarefa dele, do Arduino, é executar determinadas tarefas, onde nós vamos ensinar a executar essas tarefas. Então, nós passamos instruções para o Arduino escrevendo programas. Então, o que é um programa? Nada mais é que uma sequência de instruções aí codificadas em uma linguagem de programação. Então, se você sabe uma lógica de sequências, aí você consegue fazer em várias linguagens de programação, ok? Então, o que é linguagem de programação? É um meio que nós utilizamos para nos comunicar com os computadores. Então, o Arduino, né, é um tipo de computador, então é um modo relativamente simples para nós seres humanos. Porque os computadores, eles só conseguem fazer a execução desses programas de forma binária, ou seja, 0 e 1, em linguagem de máquina. Se nós programássemos essas instruções em linguagem de máquinas, em binário, seria extremamente complexo e tedioso, praticamente impossível. Não impossível, mas é bem difícil. E por isso que nós usamos linguagem de programação, que é mais próximo da nossa linguagem natural. Nós vamos ver por quê. Principalmente no Arduino, que eu consigo mostrar para vocês essa lógica, né, e de forma prática, como ele está atuando. Então, a programação segue uma sequência de passos, por exemplo, como fazer um bolo. Então, você tem todos os seus ingredientes, a quantidade certa que você vai fazer a mistura, a que tempo, né, quais ingredientes primeiros e depois, o tempo de assar até chegar ao bolo. Então, é uma sequência que você tem que seguir de forma pausada e de forma lógica também. Então, o processamento dessas informações é feito através de uma entrada, é processada e é a saída. Então, o Arduino ele vem para você entender essa programação, entender essa lógica, onde eu consigo visualizar onde está a entrada, aonde está o processamento e como vai ser a saída. Diferente de uma linguagem que você não consegue mensurar isso de forma tão prática, tão visível já de início numa linguagem de programação. O ambiente de desenvolvimento do Arduino é o IDE, ele é gratuito, tem a forma de instalar no computador usando o arduino.cc, que é o site, mas nós vamos usar o simulador, que é o Tinkercad, onde lá eu já tenho o Arduino e tem a parte de programação. Para você usar o IDE do Arduino no computador, você tem que ter a placa em casa, então fica mais difícil. Então, usando o simulador, você consegue ter esses dois benefícios aí. A funcionalidade do IDE é escrever o código do programa, salvar, compilar e enviar esse código para a placa. Porque não adianta nada você escrever esse código e não enviar para a placa, então a placa não vai obedecer. Então tem que ter essa conversa dos dois. Essa é a interface principal de desenvolvimento. E aqui a gente tem a função setup e loop, que são muito importantes para o Arduino. O setup é onde eu faço a parte de entrada, onde eu vou falar os pinos que eu vou usar, de que forma eu vou usar. Então, o setup, você vê que ele tem a parte de parênteses. O setup eu tenho o parênteses, abre parênteses, fecha parênteses, abre chaves, fecha chaves, ok? E o loop é onde fica a parte principal do programa, ou seja, ele vai ser executado de forma infinita. Então, no setup ele passa uma vez e no loop ele fica ali executando indefinidamente. O void loop abre e fecha parênteses, abre chaves, fecha chaves. Dentro dele tem o programa, onde eu tenho digital write, que ou seja, escreva de forma digital, no pino 13 do Arduino, high. O que é o high? É uma constante onde eu falo que é ligar. Então, ele vai enviar uma tensão de 5 volts para o pino 13. Essa é a função digital write. Escreva algo lá no pino 13, envie algo. Isso é a função do digital write. Embaixo nós temos o delay. O delay, ele é o temporizador. Eu vou deixar quantos segundos ligado o high? 1000? Não. No delay do Arduino, 1000 significa 1000 milissegundos. 1 segundo. Então, 1000 milissegundos é 1 segundo.
Embaixo tem digital write, então escreva de forma digital no pino 13 low, ou seja, envie 0 volts, quer dizer, desligue o pino 13, de novo o delay embaixo, por 1 segundo. E ele retorna para o high, que é o ligar de novo por 1 segundo, desliga por 1 segundo. Então ele fica ligando e desligando. Consigo mudar esse tempo? Consegue. Você é que define essa programação. Nós vamos ver isso na parte prática aí. Então, as duas principais funções do setup do Arduino é o setup e o loop. O setup, onde deve ser definida algumas configurações iniciais do programa. Ele é executado uma única vez, ok? E o loop é a parte principal, onde o programa fica lá rodando infinitamente. Todo programa para Arduino deve ter duas funções. Esse é o formato. Então, no setup é onde eu vou jogar as entradas e o loop é onde é a parte principal do programa. Vejam que não tem ponto e vírgula, tá? É só na programação. Ali, nesse caso, ele não tem, ok? Não pode esquecer dos parênteses e chaves. Constante. Então, no Arduino, na programação, a gente vai usar bastante essas constantes, ou seja, é quando um valor é inalterado aí. Então, nós temos alguns exemplos de definições. Como que eu vou fazer isso no Arduino? Eu tenho um jeito de usar a palavra reservada const, de constante. Ali tem um exemplo, const int x igual a 100, ponto e vírgula. Const é constante, int é inteiro. O x você que definiu, pode ser W, Z, Márcia, o seu nome, igual a 100. Então, o x é uma constante que vai receber 100. Um outro jeito de definir é uma palavra reservada, né, o define. Então, o jogo da velha, define x 100. Definir que o x vale 100. Definir que Márcia é 100. Então, você que pode falar qual palavra ali, mas o define, ele já é utilizado, tá? O constint, o define, ele tem que ser utilizado e aí o x e o 100 é você que define aí os valores, dependendo do programa. Outras palavras que nós temos reservadas, que nós vamos usar bastante. True, indica o valor lógico verdadeiro, ou seja, se eu quiser const int x true, igual true, quer dizer que aquele x é verdadeiro. Ou false, indica um valor lógico falso. O high e low, então se eu quero ligar alguma coisa, eu quero enviar 5 volts, eu vou falar que é high. Eu quero desligar alguma coisa, eu vou falar que é low. Input indica que a porta será de entrada. Output indica que a porta será de saída. Os comentários é bastante utilizados na programação. No caso de uma linha só de comentário, você usa barra ao contrário. Quando você quer usar várias linhas, você usa barra, asterisco e finaliza a última linha com asterisco, barra. Então, ele vai conseguir comentar. Aqui tem um exemplo, ó, ali oficina de robótica, tal. Então, várias linhas comentadas. Então, iniciou barra, asterisco, finalizou asterisco, barra, ok? Uma linha só, barra. Então, ele vai só comentar aquilo. O programa em si, quando ele é feito quando ele é feita essa compilação, ele suprime esses comentários, ele não aparece no programa, ok? As portas digitais, ela serve para que o Arduino faça a leitura de um botão, acenda um LED, então ela é bastante utilizada. Nós temos essas portas digitais e analógicas, sendo que 14 portas digitais do Arduino tipo Uno e 6 portas lógicas analógicas para o Arduino Uno também. Sendo que essas portas lógicas, elas podem ser utilizadas como digitais também, não impedem de uso. Qual que é a diferença digital e analógica? Digital são números inteiros, que a gente pode dizer, então eu faço uma leitura de liga, desliga, né, certo ou errado, isso é digital. Analógico são valores que eu não consigo fazer leitura, eu tenho que usar alguma coisa para transformar esses valores analógicos em digitais. Então, rotação de motores, fazer leituras de sensor de umidade, temperatura, são analógicos, são valores que eu não consigo ler e eu tenho que transformar. E no Arduino você consegue usar sensores de umidade na porta analógica e transformar esse valor em valor digital, ou seja, 37,7 graus Celsius.
Então você consegue transformar esses valores analógicos em digitais no Arduino. Como eu falei, as portas digitais eles trabalham com valores bem definidos, ou seja, ou é 0, ou é 5, ou é 10, não tem outros valores com vírgulas. Para você escrever na porta digital, você usa digital write com W maiúsculo, abre parênteses, você fala o número do seu pino, vírgula, o que você quer. Se é ligar, é high. Fecha parênteses, ponto e vírgula. Se você quer ler um dado de uma porta digital, digital read e o pino. Não tem outra coisa na frente. Então, quero ler o que está naquele pino, só a leitura, então você só precisa do pino, tá? Entre parênteses. Então, as portas digitais são usadas para entrada e saída de dados. Você define se uma porta será usada para entrada ou saída de dados, então você que fala qual que vai ser a entrada, qual que é a saída. A função pin mode. Então, o modo do pino, então você vai definir se a porta será de entrada ou saída. Então, aquele pino 13, ele vai ser output, por exemplo, olha lá, pin mode com M maiúsculo, abre parênteses, 13, ele vai ser saída, output, fecha parênteses. Se eu quero o pino 7 de entrada, pin mode, abre parênteses, 7, vírgula, input, fecha parênteses. Ok? A gente vai ver na prática isso, mas tem que lembrar. E aí a gente vai fazer esse exercício aqui na prática de liga e desliga o LED.